Olha só, quando eu digo eu e você, tá? Vai tentar nos próximos minutos entender o que é que dá para tirar de conclusão desse novo Chelsea que ainda está em formação, porém já passou por uma transformação suficiente que nos dá elementos de palpitar, né? De tentar especular com algum mínimo grau de informação sobre o que está acontecendo, porque esse Chelsea será bastante diferente ao Chelsea da temporada passada, ao Chelsea que já era difícil de você tentar precisar mais ou menos o que foram esses tantos capítulos comprimidos numa só temporada de tantas contratações, e que agora é um Chelsea que vê, primeiro, a porta de saída muito mais movimentada do que a porta de entrada, que não está parada, mas ainda assim não tinha como trazer mais do que o número de jogadores que precisavam sair e ainda vão sair desse Chelsea, já saíram e ainda vão sair. E dois, é um Chelsea que tem, claro, um novo treinador. Maurício Pochettino já foi apresentado, já deu a primeira entrevista e já está participando dos treinamentos, já que nesta semana a gente vê os jogadores do Chelsea se apresentando no CT em Londres, no CT de Cobham, antes de viajarem para os Estados Unidos para a pré-temporada oficial, tá? O Pochettino chega com pelo menos 2 anos de contrato, 2 mais 1. Então dá pra gente projetar, né, salvo qualquer engano, qualquer soluço aí que abrevie essa relação, que o Pochettino ele vai ser o capitão, vai capitanear essa transformação do Chelsea, tá? É uma transformação, gente. É uma transformação. Olha só pro volume de jogadores que ou já saíram, ou estão saindo, ou vão sair. 8 já deixaram o clube desde a abertura de janela de transferências, tá? Mendy, Koulibaly, Kanté, Kovacic, Havertz, Mount, Loftus-Cheek e o capitão Azpilicueta. Tem outros que já estão com o pé fora do Chelsea. Pulisic, Aubameyang, Ziyech. Pelo menos metade desse grupo todo foi ou frequentou bastante o time titular na temporada passada. E essas vendas somadas já ultrapassam a marca de 190 milhões de libras. Há outros jogadores que não participaram da temporada do Chelsea porque estavam emprestados, né, na temporada passada, mas que não devem voltar, devem ser negociados em definitivo, que são Lukaku e Hudson-Odoi. Lukaku estava na Inter de Milão, Hudson-Odoi estava no Bayer Leverkusen, 2 jogadores que não devem participar do Chelsea de Maurício Pochettino. Então, cara, somando as vendas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer, o Chelsea pode bater aí talvez 300 milhões de libras. É muito dinheiro mesmo para um clube que gastou tanto na janela de transferências anteriores. Então, assim, quanto mais vende, mais tem pano para manga para contratar, viu? A porta de entrada, ela não está parada, como eu disse. A gente já teve a chegada do Nkunku, que já estava contratado e que agora chegou finalmente junto ao RB Leipzig, e também temos a contratação do Nicolas Jackson, que veio por 32 milhões de libras junto ao Villarreal. O Nkunku, ele é um atacante móvel, o Jackson é mais um centroavante. O Andrei Santos, né, que já estava contratado, foi emprestado para o Vasco porque não conseguiu lá atrás um visto de trabalho, conseguiu esse visto, volta, já está treinando com o grupo, mas a gente não sabe ainda se ele ficará em definitivo ou será emprestado mais uma vez, e se esse empréstimo acontecer, provavelmente será para o futebol europeu e não para o futebol brasileiro. Mas eu sinto que, dada a carência de jogadores no setor do Andrei, a chance dele ficar é grande. Claro, depende também do brasileiro fazer uma boa pré-temporada com o Chelsea. O atacante Ângelo dos Santos, ele deve assinar com os Blues em breve, mas acredito que esse, sim, seja emprestado. O Chelsea também está em busca de outro jovem brasileiro, o Matheus França do Flamengo. Ainda estão em negociações esses 2 clubes e teríamos que entender depois se ele virá como o Ângelo e como o Andrei Santos quando veio pela primeira vez, né? Chegar, assinar, contratado, tirar foto e depois ser emprestado. Enfim, imaginando que o Pochettino ele mantenha a preferência histórica dele de um esquema de 4-2-3-1, com algumas variações, mas enfim, mais ou menos isso, eu tentei, de maneira árdua, projetar a escalação que o Chelsea poderia ter hoje, tá? Hoje, com os nomes que temos no momento da gravação e da publicação desse vídeo. O Kepa será o goleiro, né? O Chelsea deve ir atrás de mais um nome para completar aí o trio de goleiros, mas não acredito que vai ninguém muito grande. Então o Kepa deve ser o número 1. Reece James e Ben Chilwell, tomara que se mantenham de maneira saudável, estarão nas laterais.
Aí eu projeto o Thiago Silva, que deve ser o novo capitão do Chelsea com a saída do Azpilicueta, mas pode ser que não seja titular, veremos. Thiago Silva junto com o Fofana. Eu não coloquei o Badiashile porque o Badiashile ele tá com uma lesão sem previsão de retorno. Então, assim, imagino que essa seja a zaga, a princípio, titular do Maurício Pochettino. O meio-campo, temos um buraco aí, tá? Temos um buraco aí porque não temos um primeiro volante, de fato. Por isso que o Chelsea está atrás do Moisés Caicedo do Brighton, que seria uma belíssima contratação, tá? É um jogadoraço, foi muito bem pelo Brighton, foi muito bem pela seleção do Equador. E é um cara que é esse o jogador que o Chelsea precisa até para liberar um pouco o Enzo. Enquanto o Caicedo não chega, vai ter que ser o Enzo de primeiro volante do lado do Gallagher, que, na minha visão, não tem futebol para ser titular do Chelsea. É um cara que precisa tá ali na franja do elenco para entrar de vez em quando só, pelo menos por enquanto, tá? Nesse momento de evolução do jovem ainda Gallagher, né? Aí a linha de três ao redor do centroavante, imagino que possa ser Sterling de um lado, Mudryk de outro, o Nkunku fazendo essa função de meia / segundo atacante e o Jackson na frente. Lembrando que o Broja está voltando de uma lesão grave no joelho, né? De romper o ligamento cruzado, mas já está voltando aos treinamentos aos poucos e é também um outro nome para essa posição de centroavante no elenco do Chelsea. Há buracos, né? Um centroavante, de fato, com mais provado seria interessante. Não vai ser o Lukaku, ao que tudo indica, ele não vai voltar para o Chelsea. O Jackson não deixa de ser uma aposta, o Broja também não tem, né, nas costas uma temporada completa como centroavante do Chelsea, mas aí dá para movimentar, né? O Nkunku pode fazer essa função com outros jogadores entrando ali ao redor dele. O Chelsea tem atacantes para essas posições, o Madueke, enfim. O principal buraco, já disse aqui, é o primeiro volante. Se o Caicedo vier para essa posição, o problema está resolvido. Não é um time titular que, quando você olha para o dinheiro que foi investido, ele faça sentido, né? Mas já é preciso entender as curvas pelas quais esse Chelsea teve que passar. Todos os jogadores que foram vendidos, né, nesse tempo. Não é colocar, investiu X e temos esse time e é isso. Porque vários jogadores que vieram nesse montante também já saíram e o Chelsea ganhou muita grana já com os jogadores que saíram. O que tudo isso me passa é que o Chelsea está num novo direcionamento e que me parece melhor do que o direcionamento da temporada passada, até porque pior do que a temporada passada é difícil você olhar na história recente do Chelsea. Então, assim, melhor do que a temporada passada é o mínimo que se espera. É um grupo jovem, jogadores jovens, em ampla maioria aqui no time titular que a gente projeta e no elenco também. O Pochettino é um cara que tem como marca desenvolver jogadores jovens. Ele fez isso no Southampton, ele fez isso no Tottenham principalmente. É interessante ver o que ele poderá fazer a médio e longo prazos com esse elenco do Chelsea, que chega numa temporada, primeiro, sem competições europeias, portanto com mais tempo para se organizar para a Premier League, quem sabe acabar tropeçando ali no top, no G4, G6, não sei, assim, é difícil você olhar para tantos jogadores que ainda não são algo concreto, como Jackson, como Mudryk, como o próprio Nkunku, né? Olhar para jogadores frágeis fisicamente, como o Chilwell e o James e projetar uma temporada completa. Então, assim, há muitas interrogações para a gente tentar entender e desvendar desse Chelsea. Mas o caminho me parece interessante, tá? Por mais que doa no coração do torcedor a venda do Mason Mount, por mais que talvez alguém não entenda a venda do Havertz para o Arsenal, o Chelsea, por questões de fair play financeiro, precisava vender jogadores até o fim de junho para times da Premier League, e esses dois foram bem vendidos, o Havertz principalmente. Custo-benefício, acho que vendeu bem para o Arsenal. O Mount, enfim, vendeu o que dava para vender, estava entrando em último ano de contrato, então não tinha muito mais o que fazer. O Chelsea fez um bom mercado de venda e vai tentar potencializar jogadores que vieram principalmente na temporada passada e não mostraram o próprio potencial, né? E acho que com um treinador interessante como o Pochettino e com um projeto sem grandes ambições nessa temporada, a não ser uma reconstrução, talvez seja um caminho interessante. Mas a janela do Chelsea ainda está longe de terminar. Tem muita gente ainda para sair e alguns nomes interessantes que podem chegar, principalmente de Moisés Caicedo. Esse precisa mesmo vir para o Chelsea. Mas assim, primeiros sinais são mais positivos do que negativos.